Oi, gente! Hoje nós iremos dar início a mais um tema. Nosso tema de hoje será o nascimento da Europa moderna. Nesse capítulo, nós veremos como ocorreu a formação do Estado moderno europeu, que ocorreu principalmente da crise do feudalismo, e dentro desse capítulo nós vamos estudar um pouco sobre essa crise do feudalismo, bem como o fortalecimento das monarquias nacionais. Daí, é importante a gente mostrar para vocês que o nascimento da Europa moderna vai vir os atuais contornos dos países que vão iniciar seus processos de consolidação de cada uma da sua soberania. Dentro desse pressuposto, nascimento da Europa moderna, nós vamos verificar que vai dar início à formação desse Estado moderno, principalmente a partir da crise do feudalismo. Isso vai ocorrer no final da Idade Média, no século XIV e XV. Nesse período vai ocorrer uma série de adversidades que vão desestruturar a Europa, a sociedade europeia, levando com isso ao colapso do sistema feudal. Mas que adversidades enfrentadas pela sociedade moderna vão contribuir para essa desestruturação? A primeira será uma série de adversidades. Dentre elas, nós podemos destacar a crise agrária, a peste negra ou bubônica, a Guerra dos 100 Anos, as revoltas camponesas e a tríade peste negra, guerras, fomes vão ser de suma relevância para compreender o colapso do sistema feudal, ou seja, compreender a crise do sistema feudal e por que essa crise ela vai contribuir para a formação do Estado moderno europeu. A crise agrária ela vai ser causada pelas alterações climáticas e a escassez de alimento. Nesse período, várias pessoas elas morreram e milhares sofreram de desnutrição. Por conta de quê? Por conta da crise agrária provocada não só por essas alterações climáticas, mas também pela escassez de alimentos e pela guerra. Essa crise agrária, ela vai ser determinante para a crise demográfica do século XIV. No século XIV, a Europa ela vai ser atingida por uma epidemia. Ela vai ser atingida pela peste negra ou bubônica. Essa doença ela vai ser transmitida através das pulgas dos ratos e ela vai se alastrar rapidamente devido à falta de higiene da Europa naquele período. A falta de higiene ela vai contribuir para o alastramento bastante rápido dessa doença. A peste negra ou bubônica ela vai dizimar 1/3 da população europeia e é considerada a maior catástrofe da história populacional da história ocidental. Então, dentro desse pressuposto, essa peste negra ela vai estar aqui, envolvida nessa tríade. Qual é a tríade? Peste, guerra e fome. Por quê? Porque nós verificamos que a crise demográfica ela vai contribuir, ela vai ser resultado também, além dessas doenças, além dessa guerra, ela vai ser resultado aqui também dessa crise agrária, provocada pela escassez de alimento, que vai matar uma série de pessoas e vão fazer com que elas sejam cada vez desnutridas devido à falta de alimentos. Outro ponto que vai ser determinante para a crise do feudalismo no século XIV será a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos ela vai ser um conflito entre a Inglaterra e a França, e ela vai ser determinante para a crise do sistema feudal do século XIV.
Qual é o motivo da Guerra dos 100 Anos? Um dos principais motivos da Guerra dos 100 Anos vai ser a disputa entre França e Inglaterra pela região de Flandres e desentendimentos ligados à sucessão do trono francês. O rei inglês Eduardo III, ele iniciou uma guerra contra os franceses, porque ele colocava que era herdeiro do trono. Qual vai ser o resultado desse conflito entre Inglaterra e França? O resultado desse conflito vai ser a vitória dos franceses. Daí a gente pega um dos motivos é a disputa por uma região bastante rica, a região de Flandres, e desentendimentos ligados à sucessão do trono francês. Mas e as consequências dessa guerra? Quais são as consequências? Essa guerra ela vai ocasionar uma enorme mortandade da população europeia. Ela vai também provocar a diminuição da mão de obra disponível e o encarecimento da produção agrícola e artesanal, provocando com isso a destruição dos campos cultivados e também acirrando mais ainda aquela crise agrária. As revoltas camponesas. Esse cenário de crise ela vai favorecer a eclosão de vários conflitos sociais. Esses conflitos sociais eles vão ser ocasionados porque aquela população trabalhadora que trabalhava no campo, que vivia com poucas condições, eles vão reivindicar melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. Na França, essas revoltas camponesas elas serão liberadas pelos jaques, isto é, trabalhadores rurais que se levantaram contra as elites feudais, reivindicando terra e melhores condições de trabalho. A Jacquerie, ou Revolta dos Jaques, foi comandada por Guillaume Caule, que teve mais de 20.000 mortos. Na Inglaterra, os camponeses também se revoltaram contra as elites feudais. Esse movimento ele vai ser liderado por John Ball e Walter Tyler, que exigiam melhores condições de vida para os camponeses. Vale ressaltar a vocês que esses dois grupos, tanto os Jacquerie como as revoltas lá dentro da Inglaterra, esses grupos eles sofreram derrotas. Por quê? Porque a elite elas se unem para poder derrotar esses movimentos sociais e manter aquela estrutura vigente. Daí vai surgir a formação do Estado moderno. A formação do Estado moderno ela vai ser resultado dessa desestruturação do sistema feudal do século XIV e XV. E essa formação e vai propiciar, com isso, o desenvolvimento de uma nova forma de organização política. E essa nova forma de organização política ela vai ser conhecida como Estado moderno. O Estado moderno ele será caracterizado pela soberania do reino e também por um território unificado, fronteiras delimitadas e concentração de poder na mão do rei. Daqui, gente, vai surgir o quê? Vão surgir os reinos, e esses reinos futuramente serão os países que estão vigentes até hoje. Ou seja, quais são as características do Estado moderno? É o quê? A soberania do reino, um território unificado, fronteiras delimitadas e a concentração de poder na mão do rei. Essas são as principais características do Estado moderno. E qual será as bases do poder feudal, as bases do poder feudal naquele período? As monarquias, elas, para fortalecer e garantir a sua soberania, elas investiam na criação de exércitos profissionais que deveriam ser disciplinados e fiéis à autoridade dos reis.
Com isso, esses exércitos profissionais, eles vão ser montados com o intuito de proteger e ser fiel ao reino. E vai existir nesse período também a evolução de técnicas militares, que vai tornar os exércitos cada vez mais poderosos. Então, um reino que quisesse se manter teria que ter um exército forte, um exército bem equipado, um exército poderoso, para tanto se manter como conquistar novos territórios. A insegurança provocada pelas constantes guerras fez com que a coroa assumisse a responsabilidade de defender o reino, os bens e as seguranças dos seus súditos, o que legitimou o poder e justificou a cobrança de pesados tributos aos súditos. Ou seja, naquele período eles viviam um período de constantes conflitos. E esses conflitos ele trouxe na Europa um clima de insegurança. Então, o rei, ele aproveitou-se desse clima de insegurança para quê? Para consolidar a sua soberania, oferecendo defesa e segurança aos seus súditos. Em troca, os súditos legitimaram o poder do rei e também os súditos deveriam pagar impostos. Outro fator que contribuiu para legitimar a autoridade do rei, a autoridade monarca, foi o desenvolvimento de um eficiente aparato administrativo tanto administrativo como jurídico como burocrático. Esse aparato administrativo ele vai ser de suma relevância para a construção de um reino forte e poderoso. Para consolidar o seu poder, os reis se apoiavam tanto na nobreza quanto na burguesia. Ou seja, naquele período, o rei, para ser forte, ele necessitava do apoio das duas classes mais poderosas. Quem eram essas classes poderosas? A nobreza, que oferecia os melhores guerreiros, que ia guerrear, que ia expandir o território, e a burguesia, que detinha o capital. Para os nobres, o rei ele concedia o quê? Altos cargos militares e administrativos, além de privilégios como isenções fiscais e pensões. Já para os burgueses, o rei facilitava os seus negócios, oferecendo segurança para as rotas comerciais e a padronização da moeda, a padronização da moeda, dos pesos e medidas. Essa padronização da moeda, dos pesos e medidas, ela foi vista de forma positiva pela burguesia. Além disso, ele permitia para essa burguesia, de certa forma, uma ascensão que muitas vezes esses burgueses eles compravam títulos da nobreza. Daí nós temos aqui um esquema sobre a formação do Estado moderno. A formação do Estado moderno, ela só foi possível graças ao fortalecimento da burguesia, e ela foi responsável, de certa forma, por uma descentralização política. Ela foi responsável pela centralização do poder nas mãos do rei, ou seja, centralização do poder com base no Estado moderno. Daí, essa descentralização política, ela gerava o quê? Uma fragilização do poder das monarquias. Por esse motivo, a burguesia e as monarquias fizeram acordos, e esse acordo garantiu o poder político e o enriquecimento, ou seja, o Estado moderno, ele pautou-se no fortalecimento da burguesia e no acordo entre a burguesia e a monarquia, que levou à centralização do poder, com base no Estado moderno, e garantiu o poder político e o poder político aos reis e o enriquecimento à burguesia. Disputas na Península Ibérica.
Dentro desse pressuposto, nós vamos comentar um pouco como é que ocorreu essa expansão. As disputas na Península Ibérica, na Península Ibérica ocorreu a partir do século VIII, na Península Ibérica, e foi denominada, foi um período em que aquela região ela foi dominada pelos muçulmanos. Com isso, os cristãos que ocupavam aquela região, eles passaram a organizar expedições com o intuito de reconquistar aqueles territórios ocupados pelos muçulmanos. Essas batalhas, elas ficaram conhecidas como reconquista. O termo reconquista, ele é utilizado para se referir às batalhas que tinham o objetivo de expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Todavia, muitos historiadores eles colocam que esse termo é erroneamente utilizado. Por quê? Porque ele não é um termo adequado, pois naquele período os portugueses e espanhóis não habitavam aquela região quando foi conquistada pelos muçulmanos. Então, se eles não ocupavam aquela região, não tem motivos para se chamar de retomada de território, de reconquistas. Ou seja, não tem como falar assim, por quê? Porque aquele território eles nunca tinham ocupado. A guerra contra os muçulmanos teria sido um movimento de expansão promovida pelos portugueses e espanhóis, sendo assim um movimento de conquista e não de reconquista. Então, gente, na primeira parte do nosso conteúdo, nós vamos ver o quê? Nós vimos que o nascimento da Europa moderna, ela ocorreu devido à desestruturação da sociedade moderna que levou ao colapso do sistema feudal. E esse colapso do sistema feudal, ele foi resultado principalmente da tríade peste negra, guerras e fome, e também por diversos outros fatores, como crise agrária, crise demográfica, peste negra, guerra dos 100 anos e revolta camponesas. E todos esses fatores, eles foram determinantes para o nascimento da Europa moderna e o fortalecimento dos estados nacionais. Na próxima aula, a gente vai comentar quem foi o pioneiro nessa consolidação do Estado Nacional. Então, por hoje, a gente fica aqui.